Lucas Ronier é o único jogador do torneio com pelo menos 20 dribles completados, 24 a 20 desarme 22, e ele é o líder do Curitiba nas duas estatísticas, né? Vitória, 324 passes e Curitiba, 309 passes. Tem as duas menores médias de passe por jogo. No ano, os líderes individuais desta estatística para essa equipe são Kaique, 364, e Josué, 487, né, respectivamente. O rubro-negro não foi vazado em 9 de seus últimos 10 jogos no Barradão. Na competição, o Leão conseguiu 7 triunfos como mandante, esse recorte, período em que só conquistou uma vitória fora de casa. O último triunfo do Coritiba como visitante contra uma equipe do Nordeste do Brasileirão foi em 2017 sobre o Sport 4-3. Desde então, os nordestinos somaram 7 triunfos e um empate, recebendo o Coxa na elite. Desde que o Vitória retornou à primeira divisão em 2024, o líder de assistência do Leão é Mateuzinho, com 7 passes para o gol, a mesma marca de Eric na última rodada. O Meia deu sua primeira assistência na atual edição da competição, que foi também a primeira das 7 que não saiu em um cruzamento. Dos 23 gols do Palmeiras no Campeonato 17, não foram em chance clara. O Alviverde é o time que mais balançou as redes em situações que não eram grandes ocasiões de gols no campeonato, superando o Flamengo 11 e o Botafogo 11. Na última rodada da competição contra o Red Bull, Bragantino, líder do Palmeiras, em passes que entraram no terço final de campo, foi o goleiro Carlos Miguel, com 12. Ele está entre os 4 goleiros que mais deram lançamento, que entraram no terço de ataque no campeonato, com 64, atrás de Everson, né, 74. Pedro Rangel, 76, e o Everton, 77. Sob o comando de Abel Ferreira, o Palmeiras ganhou todos os 7 clássicos contra o Santos no Allianz Parque, 3 no Brasileirão e 4 no Paulistão, com placar agregado de 14-5. Os outros dois grandes rivais, Paulista, Corinthians e São Paulo, não só pontuaram nesse estádio contra o técnico português, como também já venceram. O Palmeiras venceu seus primeiros 6 jogos em casa. Na Série A, só 9 equipes conseguiram ganhar as 7 primeiras partidas com mandante de uma edição do pontos corrido da competição, sendo as últimas o Cruzeiro e o Bahia em 2024. O meia Gabriel Bontempo foi o jogador que mais completou dribles na última partida do Santos, né? Contra o São Lourenço pela Sul-Americana 3, contando todas as competições de 2026. Só Neymar 18 e Barreal 17 completaram mais dribles que ele 13 no Peixe, mas seu aproveitamento nas tentativas é maior, 54%, que dois dos companheiros, 28 de Neymar, 44% de Barreal. Atlético Paranaense versus Grêmio defrontam-se no sábado no estádio Mário Celso Petralha, né? Arena da Baixada, para a jornada 14 do jogo a contar para o Brasileirão. O jogo será transmitido ao vivo às 20h30 no canal Amazon Prime. Atualmente na quinta posição, o Atlético Paranaense soma 22 pontos na competição. No seu último jogo, o time treinado por Odair Helma, né, venceu por 3-1 contra o Vitória Brasileirão Série A 2026. A tabela mostra o Grêmio na 11ª colocação, com 16 pontos. A equipe do técnico Luiz Castro empatou em 0-0 com o Palestino Copa Sul-Americana 2026 em seu último compromisso, né? Na última vez que os clubes se encontraram, o Grêmio saiu com a vitória por 2-0. Desfalques: o Atlético Paranaense, Julimar, lesão no joelho; Alejandro Garcia, contusão no osso púbico; o Grêmio, João Pedro em dúvida, Marlon fratura; Francis Amuso, contusão no tornozelo; Matias Vilaçante, lesão; e Juan Nardoni, suspensão por cartão vermelho. Últimos titulares, né? O Atlético Paranaense versus Vitória, no dia 26 de 4 de 2026, Santos, Gaston Bernavides, Carlos Teirã, Arthur Dias, Lucas Esquivel, Luiz Gustavo, Juan Portilha, né? João Cruz, Bruninho, Kelvin Viveiros e Steven Mendonça, né? Já o Grêmio versus Palestino, no dia 30 de 4 de 2026, o Everton, Christian Pavon, Vieri, Gustavo Martins, Caio Paulista, Dodge, Leonel Pérez, TT, Gabriel Mack e William e Carlos Vinícius, né?
Na última rodada, aos 18 anos e 15 dias de idade, Gabriel Mack, do Grêmio, se tornou o jogador mais jovem a marcar na Série A, desde que esteve pelo Palmeiras em dezembro de 2024, 17 e 225 dias naquela temporada, também 17 anos e 225 dias, né? Também balançaram as redes. Os menores de idade, Gabriel Carvalho, Internacional, e Lohan, Flamengo. Os atacantes Kevin Viveiros, do Atlético Paranaense, já sofreu 8 pênaltis entre as duas primeiras divisões do Campeonato Brasileiro, desde que chegou ao Brasil em julho de 2025. O colombiano é o atleta que mais ganhou penalidades nessa competição, seguido o Ademir 5 pênaltis e outros 19 atletas com duas penalidades sofridas, né? O ponta Christian Pavon, do Grêmio, é o jogador da temporada que mais completou cruzamentos, seja no geral 30 ou excluindo bolas paradas 18. O imortal tricolor venceu 4 na competição, né? O imortal tricolor venceu 4 das últimas 7 visitas à Arena da Baixada, né, na competição. 4 vitórias e 3 derrotas, mais triunfo do que nos 16 jogos anteriores. Foram fora de casa, né, contra o Atlético Paranaense, 3 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. O Atlético, 85%, o Atlético, 85 faltas e Grêmio 76. Então, entre os 4 times mais faltosos do Brasileirão, desde o início do mês de abril após a parada da FIFA. No Brasileirão, Botafogo e Remo reencontram-se no sábado. Atualmente, na oitava posição, o Botafogo soma 17 pontos na competição. No compromisso anterior, a equipe de Rio de Janeiro venceu por 3-0 contra o Independente Petroleiro Copa Sul-Americana 2026. A tabela mostra o Remo na 19ª colocação, com 8 pontos. O time treinado por Léo Condé venceu por 2-1 contra o Galvez SC. Esporte Clube, né? Copa Norte de 2016 no encontro anterior. O último confronto entre as duas equipes terminou com o Botafogo vencendo por 1-0. Desfalques: Botafogo, Caio Pataleão, ruptura do ligamento cruzado. Remo, Eduardo Melo, lesão muscular. Kaique Almeida, lesão. Thalisson, problema no joelho. Victor Bueno, lesão na panturrilha. Gabriel Tagliari, lesão nos isquiotibias. David Braga, lesão muscular. Últimos titulares: Botafogo versus Independente Petroleiro, de 28 de 4 de 2016. Neto, Mateu Ponte, Bastos, né? Alexander Barbosa, Alex Telles, Alan Christian Medina, Cadi Bahia, Álvaro Montoro, Edenilson e Arthur Cabral. Remo versus Galvez, 29 de 4 de 2016, com Igor Vinhas, Matheus Alexandre, Christian Tarzano, Brian Cufré, Patrick de Paula, Panatiachides, Janderson, Giovanni Pavone, Leonel Pico, Rafael Monte e Diego Hernandes. Sabia que o Baigol, treinadores, né, Léo Condé, enfrentou o Botafogo em 7 ocasiões, registrando 2 empates e 5 derrotas. Equipes: fora de casa, o Remo conta neste momento com uma vitória nos últimos 9 jogos. Fora de casa, o Remo vem de 3 jogos consecutivos a marcar gols. Fora de casa, o Remo vem de 3 jogos consecutivos a sofrer gols, né? O Remo vem de 6 jogos consecutivos a sofrer gols. Em caso, o Botafogo conta neste momento com uma vitória ou uma derrota nos últimos 7 jogos. Em caso, o Botafogo vem de 6 jogos consecutivos a marcar gols. Em caso, o Botafogo vem de 6 jogos consecutivos sem perder. O Botafogo conta neste momento com uma derrota nos últimos 11 jogos. O Botafogo vem de 12 jogos consecutivos a marcar gols. O Botafogo vem de 9 jogos consecutivos sem perder. Confrontos: o Botafogo e Remo já se defrontaram por 10 vezes, né? Com o Botafogo a apresentar vantagem em 5 vitórias contra 3 triunfos do Remo. No Estádio Olímpico Newton Santos, o Engenhão, o Botafogo apresenta vantagem nos duelos frente ao Remo, 3 vitórias em 4 jogos. O Remo soma 1 triunfo. No Brasileirão Série A realizaram-se 3 jogos entre as duas equipes, com uma vitória do Botafogo e 2 empates. Vitória e Curitiba defrontam-se no sábado em partida do Brasileirão. A partida será transmitida ao vivo às 18h30 no canal PFC. Atualmente, na 13ª posição, o Vitória com 15 pontos na competição. O time
do técnico Jair Ventura, empatou por 2-2 contra o Confiança, Copa do Nordeste 2026, no seu último jogo. A tabela aponta o Coritiba na 7ª posição, com 19 pontos. No encontro anterior, o time treinado por Fernando Seabra perdeu por 1-0 para o Grêmio Brasileirão Série A 2026. Últimos encontros, né? O último encontro entre os times terminou com empate 0-0. Desfalque, o Vitória, Dudu, lesão na coluna cervical, Barralhas, lesão, lesão, né? Camutanga, fratura, Renato Kaiser, lesão, Rubem Ismael, lesão no joelho, Curitiba, Pedro Murisco, cirurgia, Rodrigo Rodrigues, ruptura do ligamento cruzado, Sebastião Gomes, castigo, Renato Marques, castigo, né? Últimos titulares, Vitória versus Confiança, no dia 30/4 de 2016, jogou com Lucas Arcanjo, Kaká, Luan Cândido, Natan Mendes, Jameson, Jameson, né? Kaique Gonçalves, Mateuzinho, Emanuel Martinez, Zé Victor e Eric Renzo Lopes, né? Curitiba versus Grêmio, no dia 26/4 de 2016, jogou com Pedro Rangel, Tinga, Maicon Jaci, Bruno Melo, Thiago Santos, Vini Paulista, Lucas Ronier e Josué Breno Lopes e Pedro Rocha, né? Já sabia que vai o gol? Treinadores. Jair Ventura enfrentou o Fernando Seabra em 2 ocasiões, registrando apenas derrotas, né? Fernando Seabra enfrentou o Vitória em 3 ocasiões, registrando uma vitória, um empate e uma derrota. Jair Ventura enfrentou o Coritiba em 7 ocasiões, registrando 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Equipes. Fora de casa, o Coritiba tem, neste momento, 2 derrotas nos últimos 13 jogos. Fora de casa, o Coritiba vem de 4 jogos consecutivos sem vencer. O Coritiba tem, neste momento, uma derrota nos últimos 6 jogos. O Coritiba tem, neste momento, uma vitória nos últimos 7 jogos. O Coritiba vem de 2 jogos consecutivos sem vencer. Em caso, o Vitória tem, neste momento, uma derrota nos últimos 10 jogos. Em caso, o Vitória vem de 4 jogos consecutivos sem perder. O Vitória vem de 3 jogos consecutivos sem vencer. O Vitória vem de 2 derrotas consecutivas. Confrontos. Vitória e Curitiba já se enfrentaram 41 vezes, com vantagem para o Curitiba, 16 vitórias contra 14 triunfos do Vitória. No Manuel Barradão, o Vitória leva vantagem nos duelos contra o Curitiba, 12 vitórias contra 19 jogos. O Curitiba soma 3 triunfos. Na Série A do Brasileirão foram realizados 27 jogos entre as duas equipes, com 10 vitórias do Vitória, né? E 7 empates e 10 triunfos do Curitiba. Desfalque do Palmeiras, né? Piquerez, lesão, ligamento no tornozelo direito. Jeffter, né? Transição física. Figueiredo, lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito. Paulinho, condicionamento físico, dúvida. Victor Roque, lesão da sindesmose do tornozelo esquerdo. Desfalque do Santo, Gustavo Henrique, lesão no adutor da coxa esquerda. Vinícius Lira, ruptura total do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Gabriel Menino, lesão muscular na coxa direita. Neymar, gramado sintético. Lautaro Dias, lesão no adutor. Lautaro Dias. Tarciano, dores muscular. Escalação do Palmeiras: Carlos Miguel, Giai, Gustavo Gomes, Murilo e Arthur, Marlon Freitas, Andrés Pereira, Alain, Arias, Fraco Lopes e Souza. Escalação do Santo: Gabriel Brazão, Mike, Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Escobar, lesão, João Schmidt, William Arão, Oliva, Bom Tempo, Roleiser e Gabigol e Barreal. O Fortaleza recebe o Goiás no sábado para o Brasileirão Série B. O jogo será transmitido ao vivo às 20h30 no canal Disney+. A tabela aponta o Fortaleza na segunda posição com 11 pontos. A equipe de Fortaleza, Ceará, venceu por 2-0 contra o Sport na Copa do Nordeste 2016, no encontro anterior. O Goiás soma 7 pontos e está na 17ª posição. No seu último jogo, a equipe comandada por Daniel Paulista perdeu por 1-0 contra o São Bernardo, Brasileirão Série B 2026. Na última vez que os clubes se encontraram, o Fortaleza saiu com a vitória por 1-0. Desfalques: o Fortaleza, João Ricardo, né, lesão no joelho. Lucas Crispim, problema na coxa.
Tomás Cardona, lesão joelho. Bruninho, lesão adutora. Guilherme Moura, lesão no músculo e superior da coxa. Gabriel Fluente, lesão do ligamento colateral. GB, problema na coxa. Já Goiás, Diego Caíto, lesão. Últimos titulares: Fortaleza versus Sport, no dia 30 de 4 de 2026. Vinícius Silvestre, Luan Freitas, João Lucas, Rodrigo Ronald, Lucas Emanuel, Lucas Prior, Lucas Sacha, Wellington, Luiz Fernando e Rodriguinho. Já o Goiás e São Bernardo, dia 26 de 4 de 2026, Tadeu, Rodrigo Soares, Lucas Ribeiro, Luizão, Nicolas, Lucas Rodrigues, Lorenzo, Jean Carlos, GG, Elis Garcia e Anselmo Ramon. Botafogo de São Paulo recebe o Náutico no sábado no Santa Cruz para a jornada 7 para o Brasileirão Série B. O jogo será transmitido ao vivo às 16 horas no canal Disney+. A tabela mostra o Botafogo de São Paulo na 10ª colocação, com 8 pontos no seu último jogo. A equipe comandada por Cláudio Tencati empatou por 1-1 contra o Cuiabá, Brasileirão Série B 2026. O Náutico soma 9 pontos e está na 9ª posição. O time treinado por Hélio dos Anjos venceu 0-1 contra o Atlético Mineiro, Brasileirão Série B 2016, no encontro anterior. O último encontro entre os times terminou com um empate em 1-1. Desfalques, né? Botafogo de São Paulo, Jonathan, lesão. Victor Souza, lesão. Guilherme Queiroz, lesão. Rafael Gava, em dúvida. Carlão, lesão. Erickson, lesão. Joelho. Igor, lesão. E Guilherme Mariano, lesão. O Náutico, Paulo Sérgio, lesão. Wagner Alemão, ruptura do ligamento cruzado. Luiz Paulo, ruptura do ligamento cruzado. E Juninho, lesão. Últimos titulares, né? Botafogo de São Paulo versus Cuiabá, no dia 23 de 4 de 2026. Jordan, Pedro Souza, Wallace Vilar, Patrick Bray, Matheus Salles, Marcos Antônio, Zé Hugo, Everton Morelli, Jefferson Nem e Luizão. O Náutico versus o Atlético, dia 27 de 4 de 2026. Jogou com Muriel, Becker, Matheus Ribeiro, Matheus Silva, Betão, Igor Fernandes, Luiz Felipe, Wenderson, Júnior, Todinho, Dodô, Vinícius, Derek.